concentrar que acabavam fazendo o oposto. Concentrar-se significa assegurar a mente em algo, não deixar o pensamento fugir. No trabalho mediúnico ela pede também outros componentes, tais como relaxar, desenvolver harmonia interna, um estado de espírito sereno, fraterno, jubiloso, que eleva a frequência vibratória. Não é preciso fazer qualquer esforço mental, ao contrário, deixar a mente livre, leve, parada, no branco, sem pensar, sem refletir, só buscando sentir harmonia, alegria, presença divina. Para isso, importa voltar o espírito para Deus, desenvolvendo sentimentos de religiosidade e dinamizando o amor. Quando falo em religiosidade, não me refiro à religião, mas àquele sentimento de veneração e amor que temos pelas coisas superiores, pelo Criador. Quando você fica num estado absolutamente relaxado e para de pensar, está se colocando numa posição receptiva, de abertura para o mundo espiritual. Quando participava dos trabalhos da Casa do Caminho, durante a leitura do Evangelho, gostava de ficar imaginando que Jesus estava ali, entre nós. Procurava sentir sua presença elevada e amiga, mas sem tentar visualizar-lhe a figura, a imagem. Ao iniciar o trabalho mediúnico, fechava os olhos e me imaginava num campo florido, flutuando tranquilamente em meio às flores, ligando todo o meu ser consciente àquele ambiente, apenas sentindo-o, impregnando-me com sua amenidade e tranquila alegria. Não deixava o pensamento se desenvolver, ou seja, não pensava, apenas sentia. Logo começava a perceber a presença do espírito que me assistia, a sua aura me envolvendo, pacificando-me inteiramente, e assim permanecia, envolta nessa ambiência sublimada, até o momento em que iria incorporar, quando, então, começava a sentir como que rompendo aquela aura de luz, vibrações escuras, pesadas, desequilibradas. Esta começava de forma muito sutil, tênue e ia ficando cada vez mais forte, ao mesmo tempo em que ia deixando de sentir a presença do mentor. Em outras partes do país. Crianças médiuns. Por este Brasil afora é possível encontrar os mais diversos tipos de sessões mediúnicas. Conheci vários durante uma longa viagem de trabalho, na qual percorri inúmeros estados, aproveitando sempre qualquer oportunidade para visitar alguma instituição espírita. Lembro-me de um centro em Belo Horizonte, no qual havia uma longa fila de médiuns, todos sentados e de mãos dadas. Os assistidos vinham por um colocar as mãos nos ombros do primeiro da fila. Em seguida o espírito que estava perturbando aquela pessoa incorporava-se num dos médiuns e ali era doutrinado. Em muitos casos vários obsessores se manifestavam. Havia entre os médiuns um menino de 11 anos cujas incorporações me pareceram absolutamente autênticas. O dirigente informou-nos que aquele garoto tinha sofrido muito desde pequeno por causa de uma mediunidade totalmente aflorada e por isso fora encaminhado para o trabalho de intercâmbio. Disse ainda que alguns dos médiuns da casa haviam iniciado suas atividades com idade ainda menor, mas que isto só se justificava em casos extremos, quando as faculdades desenvolvidas e não devidamente utilizadas e orientadas poderiam causar prejuízos maiores. Condicionada às ideias vigentes nos meios espíritas, julgava lamentável a atitude daquele dirigente. Isto, até ir a Belém conhecer a doce casa espírita do Nazareno Tourinho. Ali, tive oportunidade de assistir a um trabalho de desobsessão e a outro de curas, com a participação, inclusive, de um garoto de 12 anos. Pareceu-me um pré-adolescente tranquilo, com aquele ar alegre de quem está de bem com a vida, apesar do respeito e do senso de responsabilidade que demonstrava para com as coisas espirituais. Havia também outros adolescentes no trabalho mediúnico e todos me parecerem muito felizes e equilibrados, perfeitamente adaptados àquelas atividades de intercâmbio com o invisível, como se isto lhes fosse a coisa mais natural do mundo. Perguntei ao Nazareno por que permitia ali tais procedimentos, considerados incorretos, nos meios espíritas. Contou-me
Então, alguns casos de crianças que ali chegaram após anos e mais anos de sofrimentos seus e de seus familiares, por causa de uma mediunidade aflorada, e que encontraram em seu exercício o remédio que a medicina não puder oferecer. Sugeri-me reler um trecho de O Livro dos Médiuns, no capítulo 18, item 221, a linha 7 e 8, quando, em seguimento a um alerta sobre a inconveniência de se desenvolver a mediunidade em crianças, encontramos o seguinte: mas há crianças que são médiuns naturais, seja de efeitos físicos, de escrita ou de visões. Haveria nesses casos o mesmo inconveniente? Não. Quando a faculdade se manifesta espontânea numa criança, é que pertence à sua própria natureza e que a sua constituição é adequada. Não se dá o mesmo quando a mediunidade é provocada e excitada. Observe-se que a criança que tem visões geralmente pouco se impressiona com isso. As visões lhe parecem muito naturais, de maneira que ela lhes dá pouca atenção e quase sempre as esquece. Mais tarde a lembrança lhe volta à memória e é facilmente explicada, se ela conhecer o espiritismo. Qual a idade em que se pode, sem inconveniente, praticar a mediunidade? Não há limite preciso na idade. Depende inteiramente do desenvolvimento físico e mais particularmente do desenvolvimento psíquico. Há crianças de 12 anos que seriam menos impressionadas que algumas pessoas já formadas. De fato, esse pequeno detalhe faz a diferença. Confesso que me senti surpreendida com a maneira como são conduzidos os trabalhos de desobsessão naquela casa. Mas conforme estes iam se desenrolando, em meus raciocínios também ia encontrando cada vez menos inconvenientes naquele sistema, e cada vez mais acertos. Na desobsessão habitual, nos meios espíritas, só uma entidade se comunica de cada vez, reduzindo drasticamente o número de atendimentos. Ali, no entanto, trabalhavam simultaneamente uns 15 médiuns, atendidos por um exército de doutrinadores e de ajudantes, que cuidavam carinhosamente da sua segurança e bem-estar, quando se incorporavam. Vez por outra algum deles, lançado ao chão por um espírito mais agressivo, era sempre amparado pelos auxiliares que lhe colocavam um travesseiro sob a cabeça para não se machucar, e ficavam segurando-o, quando o comunicante se apresentava mais violento. Logo chegava um doutrinador para realizar seu trabalho, ali mesmo, no chão, se fosse o caso. As atividades nessa casa espírita não se desenrolam em torno de uma mesa, mas em várias salas, cujo mobiliário consta de bancos acolchoados, que se transformam em macas, quando necessário. E é nesses bancos encostados à parede que se incorpora a maioria dos médiuns. Soube que esse trabalho vem sendo realizado há mais de 5 anos. Observando-o, pescando uma informação aqui, outra ali, conversando com uns e outros dos trabalhadores e dos assistidos, fui sentindo cada vez mais respeito por aquele modelo. Não foi possível verificar quantos espíritos foram atendidos naquela noite, mas foram muitos. Certamente esse método é bem mais produtivo. Também o passe ali é ministrado durante todo o dia, totalizando entre 6 e 7 mil ao mês. A casa abre às 7 da manhã e as equipes de passistas são mudadas a cada 3 horas. Os atendidos são pessoas de todos os níveis, desde moradores de rua até empresários, profissionais liberais e funcionários públicos, já que a instituição, localizada no centro da cidade, situa-se próximo às sedes do governo estadual, da prefeitura e do judiciário. Na quinta-feira foi a sessão de curas, também impressionante pela maneira como acontece. No salão onde fica o público há palestras durante todo o desenrolar das atividades. Em salas contíguas ficam os bancos acolchoados, mas sem encosto, onde se deitam os pacientes que são atendidos. Após a abertura dos trabalhos e conforme os médiuns vão incorporando, dirigem-se aos pacientes iniciando as atividades de cura. Não é uma seleção prévia ou aquele denominado atendimento fraterno. Ninguém consulta ninguém.
Os enfermos formam uma fila e são chamados na proporção em que vão saindo os que já foram atendidos. Também ninguém lhes pergunta sobre os resultados do tratamento, mas a grande afluência de pessoas a esse trabalho indica que são positivos. Cada médium, ali, tem sua maneira peculiar de trabalhar, usando muitos dedos, movimentando-os suavemente sobre alguns pontos da cabeça ou do corpo do paciente, às vezes tocando, de outras não. Outros, vez por outra, se dirigem a uma mesinha para apanhar algum material, por exemplo, um pedaço de algodão molhado, creio que com água, e depois o colocam na cabeça ou em alguma parte do corpo do enfermo. Não há absolutamente uniformidade nesses trabalhos, cada qual age à sua maneira. Mas o que mais impressiona é o tranquilo ritmo das atividades, em silêncio. Os médiuns não falam, nada perguntam, não dizem o que o paciente tem, não passam receitas, apenas tratam deles, e pelo que pude saber, é muito elevado o índice de curas. Naquela noite foram atendidas mais de 170 pessoas. Comecei então a ruminar algumas ideias, lembrando o grande número de companheiros que sentem-se atraídos a participar de trabalhos mediúnicos, mas não têm chance por não serem médiuns ostensivos. Alguns se conformam em atuar como meros doadores de energia. Tenho ouvido infinitas queixas de trabalhadores de instituições espíritas que nunca puderam ver como acontece uma atividade de intercâmbio com o mundo espiritual. Ora, parece-me correto que um espírita militante deva ter a possibilidade de assistir ou participar de trabalhos dessa natureza. Num modelo como esse da Casa Espírita do Nazareno, todos que desejam encontram espaço nos trabalhos mediúnicos, seja como médiuns, doutrinadores ou auxiliares, e todos ficam felizes. Tudo naquele centro é surpreendente, fugindo em vários pontos das linhas que vêm sendo traçadas pelo movimento espírita, ao longo dos anos. É o caso de se começar a repensar algumas dessas linhas, porque muitas delas não estão respaldadas na codificação do espiritismo. Os médiuns, ali, têm plena liberdade de manifestação e não são chamados à atenção em virtude de quaisquer comportamentos estranhos durante as incorporações. Observei que há uma espécie de disciplina ética da parte de cada um, como se soubessem com exatidão como vivenciar suas faculdades, com respeito pela casa, pelos assistidos e por si mesmos. Nota: Minha Doce Casa Espírita é o título do recém-lançado livro do respeitado escritor espírita, dramaturgo, membro da Academia Paraense de Letras, Nazareno Tourinho, no qual fala com detalhes sobre todas essas atividades, com aquela maestria de um gênio no uso da palavra, não só daquela eloquente ou irônica mas sempre bem construída e convincente, como também daquela outra que flui pela misteriosa vertente da sensibilidade oculta em uma brava alma de lutador. Esse livro é um dos que li com imenso prazer e foi por causa dele que me dispus a ir a Belém, conhecer aquela casa, assim como também, pessoalmente, seu autor. Fim da nota. Depois da sessão. Na viagem a que me referi anteriormente, em Goiânia, num centro de periferia, assistimos a uma bela palestra e em seguida fomos conversar com o dirigente, um cidadão muito simpático. Ele nos convidou para a segunda parte dos trabalhos, que deveria começar dentro de meia hora. Curiosos, eu e meu companheiro de viagem que era simpatizante do espiritismo, ficamos para essa segunda parte, que acontecia em outro aposento nos fundos do centro. Só que era, nada mais, nada menos, que um tremendo trabalho de quimbanda. Ao descobrirmos o equívoco quisemos ir embora, mas isto não era permitido antes do término da sessão e optamos por não insistir, temerosos de alguma reação raivosa da parte daqueles espíritos tenebrosos. Felizmente as atividades, pelo menos naquela noite, não se destinavam a fazer mal a alguém, mas a curar determinada pessoa que se encontrava muito enferma, por causa de trabalhos de magia negra de que era vítima. Não vou detalhar aquela tenebrosidade para não criar imagens negativas, embora, para sorte nossa,
Não fizeram qualquer sacrifício de animal, trabalhando apenas com fumo, cachaça e velas das mais variadas cores, com preponderância para as vermelhas e pretas. Mas só aquelas presenças ali, as coisas que diziam, dava para arrepiar qualquer um. Além disso, o ambiente era sufocante pelo cheiro das velas, defumadores e da cachaça que era bebida pelas entidades diretamente dos gargalos das garrafas. Finalmente, quando nos vimos na rua respirando o ar puro da noite, nos parecia que tudo aquilo fora apenas um sonho mau, um pesadelo. Incorporação sob pressão. Em outro trabalho mediúnico interessante a que assisti nessa viagem, não me lembro qual a cidade, o dirigente doutrinava procurando falar em rima, como se fosse um repentista. Até aí, nada demais, mas a maneira como conduzia os trabalhos era terrível. Ele comandava tudo. Agora é fulano quem vai incorporar. Pode se aproximar de fulano, irmãozinho. Vamos fulano, receba esse espírito que está aí a seu lado. Esse é apenas o teor do que ele dizia, porque isso era dito formando rimas, embora meio quebradas. E aí de fulano, se não incorporasse. No início da reunião, ao ver que haviam faltado alguns médiuns, ele me pedira para sentar à mesa. Não tive como negar e ali estava, esperando a minha vez com bastante apreensão. Não sentia qualquer presença espiritual e, ao ouvir seu comando para que a irmã visitante incorporasse, essa irmã era eu, juro que tive vontade de fazer de conta que estava recebendo um espírito. Mas isto foi só um rápido lampejo e, ali fiquei, sofrendo aquelas ordens implacáveis, apesar de serem proferidas numa forma tão prosaica. E o pior, que estraçalhava qualquer vaidade latente, talvez fosse dignidade ferida, era ser vista e tida pelos companheiros como uma médium fajuta. Até me parecia ouvir esse termo tão chulo, circulando nos pensamentos dos presentes. Mas, graças a Deus consegui manter-me firme na opção pela verdade. O doutrinador parecia um showman, comandando o espetáculo. Suas maneiras eram teatrais e via-se que ele agia sentindo-se a estrela da ocasião. Parecia mesmo muito instigado com o fato de ter ali, comigo, a oportunidade de exibir-se. Aguentei, no entanto, firme, as suas ordens para incorporar, até que, cansado, determinou que o médium seguinte receberia aquele inexistente espírito. Claro que ele o recebeu. Esse episódio me fez ver de perto como é que se fabricam médiums anímicos e mistificadores. Imagine um médium concentrado, com todos os seus potenciais mediúnicos ativados, o que significa estar em estado de alta sensibilidade, sentindo essa pressão na forma de ordens para incorporar um espírito. Realmente é preciso ter muita firmeza e mesmo serenidade para não mistificar ou mergulhar no animismo, deixando seu próprio inconsciente manifestar-se, na ausência de um espírito comunicante. Para um mero visitante, como foi o meu caso, até que seria mais fácil, mas para um trabalhador da casa, quase impossível. Acredito mesmo que naquele trabalho os benfeitores providenciavam as incorporações de acordo com as determinações do dirigente para minimizar o problema, mas, mesmo assim, é preciso ver que o médium nem sempre tem afinidade energética ou fluídica com todo o espírito, além de nem sempre estar em condições favoráveis para o intercâmbio. Outras experiências. O coral. Certa vez, assim que me concentrei para o habitual exercício de psicografia, comecei a ouvir uma música, cantada por um coral. Era algo grandioso, magnífico, como se milhares de pessoas o formassem, absolutamente afinado, e executado de forma magistral. O mais estranho, porém, é que era cantada em francês. Eu entendia desse idioma apenas o que aprendera no colégio, ou seja, quase nada, descontando o que já havia esquecido. Por isso, só consegui entender as últimas palavras do estribilho que, traduzidas, significavam radiosa manhã. Mas não a escutava através dos ouvidos. Ela estava em todo o espaço e brotava dentro da minha cabeça,
repercutindo em todo o meu organismo em estranhas vibrações. Era uma bela composição, grandiosa, eloquente, que tinha o dom de transportar a dimensões desconhecidas, como se seres da mais alta evolução, cantando-a, estivessem louvando a grandeza do Criador. Quando chegavam ao final da música, começavam na outra vez, como se quisessem fazer-me decorá-la. Isto durou em torno de meia hora, ao fim da qual eu tinha a melodia totalmente memorizada. No dia seguinte, na confecção, enquanto cortava tecido para dar serviço às costureiras, ou seja, num trabalho em que não precisava usar o raciocínio, aquela música voltou-me fortemente à memória e, junto com ela, esboços das palavras que a compunham, mas em português. Custou muito até conseguir pegar toda a letra. Aliás, não o consegui direito, mas mesmo esse esboço ficou muito bonito, num tema que gira em torno da seguinte frase: quando a noite fica mais escura, vem radiosa manhã. O coral da União Espírita Cearense, dirigido por um maestro profissional, começou a ensaiá-la, mas não era a mesma coisa. Não era sequer a sombra do que ouvira. Infelizmente aquele grupo acabou se extinguindo antes mesmo de terminar os ensaios. Regressão a vidas passadas. Em 1972 ou 73 fazíamos uma reunião de desenvolvimento de evidência, audição e desdobramento, dirigida por Dona Helena, uma senhora cega, de grande valor. Essa sessão era feita pela manhã. Não sei por quê, acho a parte da manhã mais produtiva para alguns trabalhos psíquicos, intelectuais e anímicos. Pois bem, numa dessas reuniões, de forma inesperada, comecei a sentir que voltava no tempo. Rapidamente chegava a infância e a fase fetal. Nessa fase, até mesmo meu corpo tomava a posição do feto, sem que eu pudesse interferir nem entender o porquê do fenômeno. Fui me sentindo cada vez menor até chegar ao tamanho de um ponto. Eu era, naquele momento, apenas um ponto, nada mais. Repentinamente, explodi. É isso mesmo. Senti como se explodisse, espalhando-me no espaço e instantes depois me reagrupava, vendo-me em pleno deserto. Em torno, a planície se estendia até o horizonte. Eu era homem e estava a cavalo junto a um pelotão de soldados. No chão, um homem estrebuchava. Um dos soldados perguntou-me se queria que acabassem de matá-lo, ao que respondi: não é preciso. O sol e os abutres farão o resto. Minha voz tinha sonoridade grave, e vibrava denotando profundo orgulho. Eu era alto e forte, com aproximadamente 50 anos e me vestia como um oficial romano. Virei a montaria e saí a passo, acompanhado dos soldados que iam a pé. Essa imagem foi se desvanecendo e passei a me ver em outro momento, em outra encarnação. Dessa vez era mulher e estava presa numa horrível masmorra, junto com minha mãe e irmã. As paredes estavam cobertas de limo e pelo chão, cheio de lama podre, andavam baratas e outros bichos piores. Um pelotão de soldados aproximava-se, acompanhando o carcereiro, cujas chaves tilintavam ao compasso da marcha. Os passos cadenciados dos soldados e o tilintar das chaves formavam uma ressonância assustadora. A porta foi aberta e nós três, arrastadas para fora. Vestiram-nos com túnicas brancas, longas, e nos levaram numa procissão atrás de religiosos que portavam tochas acesas nas mãos. Eles tinham as cabeças cobertas com os capuzes dos hábitos e cantavam algum cântico religioso. Seguimos assim até uma praça apinhada de gente que gritava, enfurecida. No centro da praça havia 3 postes com lenha colocada em suas bases. Nós fomos amarradas nesses postes e vi quando soltavam os cabelos, já grisalhos, de minha mãe, tão longos que lhe chegavam até o meio das pernas. Durante todo o tempo os religiosos entoavam cânticos fúnebres. Eram momentos de extremo horror. A primeira fogueira acesa foi a da minha mãe. Parecia que eles queriam extrair do momento todas as possibilidades para nos torturar, fazendo-nos assistir àquele dantesco espetáculo.
Nos extremos do horror vi as chamas subirem, primeiro tímidas, depois mais e mais agressivas, chegando aos pés de minha mãe, incendiando-lhe a túnica, subindo, crescendo em angustiosa lentidão até alcançarem seus cabelos soltos, queimando-os rapidamente. Aquelas cenas terríveis foram logo substituídas por outras, como numa fusão. Desta vez eu vi um lago. Era noite e alguns barcos se moviam em várias direções, levados por homens portando tochas acesas, como se procurassem algo. Essa cena foi rápida e logo me vi numa saleta de mansão senhoril. No salão, ao lado, meu marido estava sendo velado por grande número de pessoas. Ele havia morrido afogado no lago e eu sabia que fora assassinado pelo meu amante. Só não sabia até que ponto eu tivera participação nesse crime. Vi o assassino chegando num cavalo todo ajaezado e desmontando de um salto, com ares de conquistador. Entrou na saleta em que me encontrava, sorriu-me, um sorriso cúmplice, e em seguida fez-se sério, com ar de grande sofrimento, a fim de passar ao salão. Nessa regressão eu realmente revivi aqueles momentos, mas o meu consciente, como se fosse uma outra parte de mim, apreciava tudo com o senso crítico que possuo nesta encarnação, podendo, no entanto, apenas registrar as ocorrências sem conseguir movimentar o raciocínio. Posso dizer, no entanto, que mesmo assim, jamais senti tanta vergonha, e o pior, é que a ela juntava-se o sentimento de culpa. Rapidamente passei para outro momento reencarnatório. Via-me, ainda adolescente, junto a outras meninas da mesma idade, numa cerimônia da Igreja Católica, pela qual recebíamos algum tipo de iniciação para a vida religiosa. Esse momento fundiu-se logo com outro, daquela mesma existência, em que desencarnava, muito idosa, sozinha em minha cela de freira. Da série que estava revendo, finalmente chegava uma encarnação que fora proveitosa. Aquele foi um momento realmente sublime. Ia me apagando no mundo físico assim como se extingue a chama de uma vela quando esta se acaba. Ao mesmo tempo ia surgindo no mundo espiritual, que me parecia no mesmo local. A estreita cela era agora um grande salão cheio de gente. Havia arranjos de flores por toda parte e uma música suave, belíssima, flutuava pelo ambiente, procedente de regiões desconhecidas. Eu olhava para as pessoas e aos poucos ia reconhecendo nelas criaturas caríssimas ao meu coração. Eram afetos desses que o tempo não destrói, e todos vinham me abraçar, felizes, cumprimentando-me pela vitória daquela existência. Foi um momento de soberanas emoções, tão maravilhosas que até hoje, ao lembrá-las, não consigo conter as lágrimas. Passei mais uma vez a outro momento reencarnatório. Via-me pequena, com 5 anos de idade. Estava no chão, morta, à beira de um lago. Vestia um vestidinho branco e calçava meias brancas e sapatos pretos, fechados com um botão lateral. Sabia que tinha morrido afogada. Com relação a esta cena, creio que ocorreu em minha última encarnação, pois desse afogamento guardo nítida lembrança até hoje. Estava brincando na água com outras crianças. No chão uma bacia com pratos, xícaras e talheres. Lembro-me bem de uma concha com o cabo torto, assim como o cabo de um cachimbo. Minha mãe lavava esses utensílios na beira d'água. De repente me vi sufocando e na lembrança seguinte estava deitada no fundo, observando os raios do sol reverberando através das águas. Quando já adulta, perguntei certa vez a minha mãe se ela lembrava daquele episódio em que eu quase morrera afogada no rio Paraíba. Dizia isto porque residíramos à beira desse rio quando era criança e na minha mente aquele fato ocorrera ali. Minha mãe afirmou que jamais isto acontecera. Insisti, narrando-lhe todos os detalhes. Ela riu e disse que eu deveria cuidar melhor do juízo porque teria sido absolutamente impossível tal acontecimento, mesmo porque a barranca do Paraíba era a pique, o rio muito caudaloso e ninguém se arriscaria a tal façanha.
Com aquela revelação comecei a observar outros detalhes. As águas daquele rio eram turvas e não límpidas como as das minhas lembranças. Como poderia ter ficado tranquilamente deitado embaixo d'água observando o ambiente? Nessa época já era espírita e entendi que se tratava de alguma lembrança reencarnatória. Observei também que o pavor que tenho até hoje de sentir meu rosto na água, deve-se àquele trauma. Só de pensar em mergulhar me dava e ainda me dá pânico, uma terrível sensação de que vou morrer afogada. Em seguida fui retornando lentamente, com dificuldade, por causa das grandes emoções que revivera. Ao lembrar-me da cena do velório, senti-me tão envergonhada que não tinha coragem de olhar para os presentes. Mas, aos poucos fui me conscientizando de que tudo isto faz parte da evolução e pude agradecer a Deus, com toda a alma, pelas oportunidades, sempre renovadas, que nos dá para resgatarmos culpas e crescermos mais um pouco. Agradeci também toda a ajuda recebida dos espíritos amigos, consciente de que, não fosse ela, certamente ainda me encontraria numa condição de atraso espiritual igual àquela em que me vi à época do Império Romano. Observei também como a sabedoria e a justiça estão sempre presentes nos mecanismos que nos conduzem. Numa encarnação matei, persegui e mandei matar. Em outra, sofri a morte cruel. Numa vida fui cúmplice no assassinato do marido por afogamento. Numa outra morri afogada, embora sem muitos sofrimentos, porque já havia resgatado inúmeros débitos na existência anterior, inteiramente devotada ao bem, a Deus. Soube, em outro momento, que naquela encarnação como freira, viajara por muitos países, principalmente por regiões de grande penúria como as que existem na África, sempre levando a mensagem da Boa Nova. Benefícios da mediunidade ao seu portador. Alma amiga. Nos meados de 1971 meu marido veio para Fortaleza, assumir um emprego e eu fiquei em Salvador com os 4 filhos, aguardando o final do ano letivo. Aquela foi uma fase maravilhosa. Todo o meu ser era um cântico de louvor e gratidão a Deus. Andava pelas ruas sentindo vontade de abraçar as pessoas, rir para os pássaros e conversar com as flores e com as pedras do calçamento. Por esse tempo, arrastava o casamento com imensa dificuldade. Temperamentos absolutamente diferentes, gostos opostos, ideais conflitantes iam acumulando mágoas e mais mágoas em meus sentimentos e por mais que quisesse, não conseguia me liberar, mesmo porque eram sempre renovadas. Mas a separação não me passava pela cabeça, pois naquela época isto era muito mais complicado que hoje. Não havia divórcio e a mulher desquitada era mal vista na sociedade. Não que me preocupasse com a sociedade, mas entendia que se estava presa a esse compromisso, certamente deveria levá-lo até onde pudesse. Além disso, sozinha, não teria condições de manter a família. Quanto a defender meu espaço como ser humano com o direito, pelo menos a liberdade de pensamento, nem sonhar. Isto acarretaria inútil desarmonia com prejuízo à formação psicológica dos filhos a quem amava acima de tudo, e tudo faria para preservá-los de quaisquer conflitos. Entendia que eles necessitavam de paz no ambiente doméstico. No final de novembro, momentaneamente liberta de uma presença machucante, percebi que estava procurando alguém. Alguém que me amava sem restrições e a quem correspondia na mesma forma. Era um sentimento diferente, que não se nutre da beleza física, nem se acaba com a feiura, quando esta chega nos passos do tempo, que não sente ciúmes, não é possessivo mas doador, que nada cobra, mas procura sempre o bem do outro. Ao andar pela rua, surpreendia-me a olhar nos olhos dos transeuntes, procurando essa pessoa. Sentia que iria reconhecê-la pelo olhar. Isto assustou-me, deveras. E se realmente essa pessoa existisse e eu encontrasse? Que mudanças isto iria gerar em minha vida, em meu psiquismo? Sentia-me como uma folhinha seca levada pelos vendavais da vida e dos sentimentos, mas de repente entendi que esse alguém não estava reencarnado.
Isto tranquilizou-me, enchendo-me o coração de felicidade, porque poderia vivenciar essa realidade sem traumas. Naquela semana, no habitual exercício de psicografia, assim que percebi a presença espiritual, perguntei se tudo aquilo que vinha sentindo era verdadeiro ou apenas imaginação. A resposta veio imediata, dizendo que era verdade, e que a pessoa a quem me referia estava presente mas não iria manifestar-se. No mês seguinte mudei-me para Fortaleza e aqui passei a frequentar a Casa do Caminho nas quartas-feiras, nos trabalhos de desobsessão, e nas sextas, um trabalho mediúnico que se realizava na residência de uma senhora da sociedade local. Dentre os frequentadores havia um que era professor da universidade, homem de grande cultura e extraordinária mediunidade. Ele via e ouvia espíritos com incrível facilidade e ficava completamente inconsciente durante as incorporações, ou melhor, de nada se lembrava ao voltar a si. Espíritos que se manifestavam por seu intermédio conseguiam dar a mais completa identificação de si mesmos, nome, endereço e até mesmo número de identidade CPF, informações essas que foram confirmadas em várias ocasiões. Foi através desse médium, a que chamarei apenas professor, que recebia mais bela de todas as comunicações. Bela para mim, é claro. Fazia pouco tempo que frequentava aquela reunião. Nunca havia conversado com ele, nem dito qualquer coisa sobre minha vida pessoal a qualquer dos membros do grupo. Eu passara uma semana horrível. O marido, não sei porquê, talvez enciumado ou levado por obsessores, queria que eu abandonasse o trabalho mediúnico das sextas-feiras, numa insistência intolerante, angustiante, insuportável, que prefiro não detalhar. Apenas digo que aquela foi uma semana de muito sofrimento moral e emocional, que não comentei com absolutamente ninguém. Na sexta-feira fui à reunião completamente arrasada. Amava com toda a alma aqueles encontros com o invisível, encontros esses em que, muitas vezes os espíritos vinham conversar familiarmente conosco, incentivando, orientando e até mesmo dando um ou outro puxão de orelha quando necessário. Pensar que talvez fosse preciso abandoná-la dava-me uma angústia quase insuportável. Aquela sessão representava os momentos felizes que me achava no direito de desfrutar. Ao chegar ali tratei de não dar a menor demonstração do que se passava comigo. Sempre tive esse cuidado. Quando criança nunca chorei ao apanhar. Terminada a surra, disfarçava e ia me esconder bem longe. Aí chorava todas as lágrimas e depois lavava o rosto com água fria até estar certa de não apresentar mais qualquer sinal de pranto. A reunião já ia começar e depois de cumprimentar os presentes fui logo sentar-me à mesa. Aquela foi a mais memorável das sessões, para mim. Foi uma reunião completamente diferente. Não houve manifestações de sofredores. Várias entidades conhecidas apresentaram-se, falando sobre o amor. Uma falou do amor divino, outra do fraterno, outra do amor entre casais. Depois veio um espírito através do professor, que estava sentado à minha frente, e começou, dizendo assim: alegro-me, Sara, o teres compreendido tantas coisas que eu disse. Até me espanta o teres podido saber tanto, tão depressa e perceberes o que eu oriento, sem que me aposse de ti, sem que domine os teus sentidos. Meu coração deu alguns saltos e segurei a respiração para não perder uma só palavra. Até então não havia recebido qualquer comunicação assim, tão pessoal, através de outros médiuns. Observei que um companheiro estava gravando a mensagem. E a entidade continuou: estou contigo, até mesmo nos intermesos de tua aflição, e já sentiste que, no desespero com que partes da tua sala, eu já estou na porta do teu quarto, e se te afastas do teu quarto num desespero contido, sou eu quem te aconselho a esquecer o desespero, e tu percebes. Meu Deus, como tudo aquilo era verdadeiro. Quando o ambiente ficava por demais angustiante na sala, assim que podia, ia abrigar-me no quarto e quando lá chegava sentia um grande alívio, uma paz profunda,
uma esperança nascente e sempre renovada de um futuro menos aflitivo. O mesmo ocorria quando fugia do quarto e ia sentar-me no quintal da casa. Ficava olhando o céu azul estrelado e pouco a pouco uma paz profunda, com vibrações de felicidade descia sobre mim. Era como se ingressasse num outro mundo, com outros paradigmas, outros conceitos, em que uma atmosfera de beleza soberana permeasse tudo, desde os ambientes, os sentimentos, até os mecanismos que regem a vida. E a entidade continuava, dizendo: quem te chama para o alto, também sou eu. Quem te quer, também sou eu. Nós nos queremos, aliás, já que nos somamos por uma afinidade tão grande. Só que eu vivi mais que tu, mas tenho também as tuas raízes. Nós nos perdemos em caminhos tão longos. Havíamos de nos encontrar, um na ajuda do outro. Eu te ajudo agora, amanhã tu me ajudarás. Cada palavra caía em minha alma com a suavidade da luz e a poderosa força da convicção, porque tudo se encaixava. Desde que me lembrava como espírita, sempre sentir algo me chamando para o alto, como se vibrações sublimes fossem rompendo as barreiras de sombra em torno da minha personalidade, buscando sintonia com minha religiosidade, muitas vezes sufocada pelas condições meramente materiais. Perguntei-lhe o nome. De que valeria um nome, Saara? Não é a mim que chamas quando temes o que violenta a tua delicadeza. Não é a mim que chamas quando temes o ruído, a algazarra e a atenção dos vizinhos. Como aquelas palavras eram verdadeiras. Estava pasma. E a entidade continuou, tocando num ponto importante. No teu calendário tu vivias o final do ano de 1971. Aí eu cheguei. Mas me percebeste com maior precisão, alguns dias após. Nessa noite, ao chegar em casa, fui logo procurar a pasta onde guardava os exercícios de psicografia e lá estava aquela em que perguntara se era verdadeira aquela aproximação espiritual que vinha sentindo nos últimos dias, e cuja resposta fora positiva. A data era do final de novembro de 1971, exatamente como dissera aquele espírito. Por que digo alma amiga? É porque é um sentimento que extrapola o mero desejo carnal. É algo onde não há lugar para ciúmes, algo infinito, onde não há medo de desagradar e perder, por isso a sinceridade é total, absoluta, como aquela que temos com nós mesmos. É uma relação tranquila, sem cobranças e sem questionamentos, que dá pleno sentido à vida, razões para o existir. E a convicção de que não se está só. Nunca se estará só. Meu coração cantava de alegria e um novo e poderoso entendimento tomava conta do meu ser. Tinha agora novas razões para existir, lutar, sofrer e vencer. Vencer a mim mesmo acima de tudo, porque percebia que há ainda muito chão evolutivo nos distanciando um do outro. No dia seguinte levantei muito cedo e fui andar pelo jardim. Precisava dividir minha felicidade nem que fosse com as flores. Havia plantado algumas roseiras que estavam particularmente carregadas naquela manhã. Observei uma cor de rosa. Era grande e bela. Estava completamente aberta e o sol brilhava em suas pétalas fazendo magníficos efeitos de luz e cor. Segurei-a pelo caule delicadamente, aproximando-a para aspirar-lhe o perfume. Nisso, o talo quebrou-se sozinho e me vi com a rosa na mão. Um galho de roseira é muito difícil de quebrar. É preciso dobrá-lo, torcê-lo inúmeras vezes, até conseguir desprendê-lo. Mas ali estava eu, completamente aturdida, segurando entre os dedos o pequeno galho com a mais bela das rosas. Senti, com incrível intensidade, que era meu amigo espiritual, aquele ser que tanto procurara, quem me oferecia aquela flor. Nesse mesmo dia, totalmente renovada em minhas forças espirituais, ao ser mais uma vez pressionada a abandonar a tarefa, consegui tomar uma atitude firme e definitiva, dizendo: tudo o que você quiser de mim eu faço, menos abandonar o trabalho mediúnico. Se tiver de escolher, vou ficar com a mediunidade. Depois disso, meu marido não mais tentou afastar-me dos trabalhos no centro. Observe só,
caro leitor, como é bela essa relação entre o mundo espiritual e nós. Os espíritos benfeitores sempre sabem exatamente do que mais estamos precisando: uma censura, uma orientação, uma demonstração de carinho, presença, ou de uma palavra de ânimo. Por ocasião desse fato que acabei de narrar, eu estava no fundo do poço, sentia-me um lixo. Estava fragilizada, deprimida, e muito necessitada de uma injeção de força para poder continuar. Daí, toda aquela ajuda, que veio num formato capaz de me sustentar o ânimo durante todos os anos difíceis que ainda tinha pela frente. As entidades responsáveis pelas tarefas das quais participamos não apenas querem que cumpramos a nossa parte. Elas também nos proporcionam esses lenitivos, quando entendem necessário e quando isto é permitido. Depois que a fase mais pesada do meu karma passou e minha vida tornou-se mais amena, aquelas manifestações incentivadoras também tiveram fim e eu entendi o porquê. Eles só nos dão aquilo de que realmente necessitamos. Nos anos seguintes tive diversos contatos com aquela entidade, tanto através da mediunidade de outras pessoas, em manifestações de absoluta autenticidade, quanto através de minhas próprias faculdades. Certa manhã estava varrendo a casa quando senti uma presença maravilhosa, dessas que nos dão vontade de sorrir, cantar e abraçar qualquer pessoa que nos cruze o caminho. Em minha mente então gotejaram as primeiras palavras de uma mensagem. Corri apanhar caneta e papel e escrevi o seguinte, sentindo, embora, que o começo do texto era como se fosse eu mesmo falando: tudo na vida nos indica o alto, desde o crescer da plantinha até as mãos erguidas em prece. As nuvens, passando ligeiras, elevam-nos o pensamento às dimensões maiores e o fulgor das estrelas no manto celeste parece até o aceno divino da alma amiga, cuja voz, vinda das profundezas do infinito, nos chama, dizendo: vem. Não permitas que a lama da terra te prenda os pés. Faz um grande esforço. O maior de toda a tua vida é: vem. Se os espinhos rasgarem tua carne e teus pés se ferirem nos pedregulhos da subida, e tua alma cansada e sofrida estiver prestes a desistir, ergue de novo os teus olhos para o alto e ouça mais uma vez a minha voz a te chamar, dizendo: vem. As mais belas de todas as flores guardei para ti. Para os teus pés feridos tenho o bálsamo milagroso da fé, e para tua alma, cansada e sofrida, o reconforto sublime do amor. Vem sentar-te a meu lado no banquete da vitória, esquecer as sombras todas do passado e com a alma regenerada pelas árduas lutas da ascensão, vem vestir-te de luz, ó alma amiga. Vem vestir-te de luz. Tu também. Vem. O sonho. Muitas vezes os benfeitores espirituais se utilizam dos sonhos como veículo para orientarem, consolarem e até darem algum puxão de orelha em seus pupilos, quando entendem necessário. Quando ainda residia em Salvador e ficou decidida a nossa mudança para o Ceará, comecei a me preocupar em como seria minha vida numa cidade estranha, longe das antigas amizades, como seria o movimento espírita, se iria encontrar um centro em que pudesse confiar. Enfim, havia algo parecido com pressentimentos ameaçadores no ar. Pedia muito a Deus para nos proteger e assistir, e nesse estado de espírito certa noite tive um sonho extraordinário, nítido, completo, colorido, que deixou fortes marcas em meu psiquismo. Eu me via só, numa região deserta, muito árida, perto de uma pequena casa. Um terrível furacão aproximava-se rapidamente. O vento forte, como um tornado, ia sugando tudo do chão, desde poeira até pedras de grande tamanho, que depois caíam com estrondo. Olhei em volta procurando um lugar melhor para me abrigar, mas, além da casa, muito frágil, só havia uma árvore junto a ela. Corri para dentro e fui olhar pela janela do outro lado a ver se encontrava algo mais seguro, mas observei que havia um grupo de umas 10 ou 12 pessoas tentando abrigar-se, encostadas à parede da casa. Abri a porta e chamei-as para dentro. Eram homens, mulheres e crianças, todos muito assustados.
Fiquei mais aflita ainda, porque entendia ser impossível aquela tempestade não arrastar tão frágil abrigo. Pensei se não seria melhor irmos para fora e nos segurarmos uns nos outros em torno da árvore. Talvez esta não fosse arrancada pela força do vento. Tentei dizer isto àquelas pessoas, mas o barulho era tão forte que não me escutavam. A casa já estremecia, sacudida pelas mãos do vento, em seus primeiros embates. Lembrei-me da oração como último recurso e gritei, pedindo também por gestos, para me acompanharem na prece. Fechei os olhos e com todo o meu ser inteiramente voltado para Deus, orei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu ia dizendo aquelas palavras sentindo-as em toda a sua profundidade. Ao chegar nessa parte, seja feita a tua vontade, disse-a com tamanho sentimento de confiança, de entrega às mãos de Deus, que percebi nada a ter a temer, porque tudo que nos pudesse ocorrer de pior representava a vontade de Deus e esta era sempre justa, sábia e amorosa. O restante da oração fiz com a alma leve e tranquila. Fosse o que fosse que viesse a nos acontecer, estaria sempre tudo certo e não haveria lugar para temores. Estava tão concentrada na prece que nada mais existia além desse encontro com Deus. Terminada a oração, abri os olhos e percebi o silêncio. Aquele rumor ensurdecedor da tempestade havia passado. Olhei para as pessoas que ali estavam e surpreendi-me com suas expressões de espanto. Cheguei junto à janela e olhei para fora. A casa, como se fosse um grande helicóptero, voava a uns 20 metros do solo, afastando-se para longe do furacão. A paisagem desértica passando rapidamente, deixava entrever o solo com muito pedregulho e algumas plantas raquíticas aqui e ali. Já estava acordado e ainda continuava vendo aquela paisagem de tons bege, amarelo e avermelhado passando sempre, enchendo meu coração de confiança nos poderes mais altos que sabem nos proteger e guiar. Entendi que iria enfrentar tempestades de grande porte nos anos futuros, mas estava tranquila, porque sabia que fazendo a minha parte e entregando tudo mais às mãos de Deus, acabaria saindo de quaisquer vendavais que me sobreviessem. A lembrança desses sonhos sempre esteve vívido em minha memória, dando novas forças, renovando minha esperança e a confiança nos momentos mais difíceis ou tempestuosos, que não foram poucos. Ele representou uma promessa do mundo maior, de que nunca ficaria abandonado e mesmo que tudo me parecesse perdido, não deveria perder a fé, porque no momento oportuno a ajuda chegaria. Ah, não fossem essas mãozinhas dadas pelo pessoal lá de cima, não sei o que teria sido de mim, porque as lutas, aqui, foram insanas, as dificuldades quase insuperáveis, as aflições por demais angustiosas. Esse é mais um motivo para bendizer a mediunidade, sempre ela, a abençoada ponte de luz entre o céu e a terra. Tu chegarás lá. Numa época em que as dificuldades materiais estavam muito grandes, acrescidas de dores morais, certa vez acordei de madrugada, sentindo uma presença espiritual de elevada condição. Procurei relaxar e elevei o pensamento ao alto. Aos poucos senti que estava me desdobrando e me vi junto a uma janela, a grande altura, dando para um vale pedregoso, de terreno muito acidentado. No outro lado do vale a paisagem era bela, magnífica. Vi a mim mesma caminhando lá embaixo com muita dificuldade, carregando fardos muito grandes e pesados, tentando atravessar o vale na direção daquele lugar tão belo. A meu lado, junto à janela, a entidade que eu não via, ia dizendo: tu chegarás lá. A caminhada é difícil, aflitiva e amargurosa. Mas chegarás lá. Atrás das pedras que te ferirem os pés encontrarás folhas verdes, simbolizando esperança, e além dos espinhos que te ferirem a carne, verás lírios brancos embelezarem e perfumarem teu ambiente. Tu chegarás lá. Só consegue sentir a grandeza e o abençoado consolo de tais palavras quem esteja com a alma torturada por aflições, ou passando por duras provas. Voltei rapidamente para o corpo,
agradecendo, em lágrimas, a bondade divina e o carinho e cuidados com que os espíritos benfeitores nos cercam nos momentos difíceis. Essa foi outra das poderosas lembranças que me ajudaram a atravessar os longos anos de imensas dificuldades e aflições pelos quais passei. Vencerás. Outro momento importantíssimo para mim deu-se numa daquelas sessões de sexta-feira. Elas eram diferentes do habitual, porque nem sempre os trabalhos giravam em torno de assistência a espíritos sofredores ou obsessores. Isto, talvez, porque ali não era um centro espírita, apesar das reuniões acontecerem num aposento separado da casa, destinado exclusivamente a esse fim. Nessas sessões vez por outra vinha algum espírito para falar com alguém do grupo que estivesse precisando de conselho, ou então entidades mais evoluídas, para dar explicações sobre vários aspectos da vida espiritual. Uma dessas entidades, muito querida por todos, era Solange, que sempre trazia mensagens de elevado teor. Certa noite ela conversou com os presentes, um por um, aconselhando ou chamando atenção para algo que precisava ser revisto. Chegada a minha vez, disse: "A você, Sara, pela sua dedicação, pelo seu empenho e a sua fé vou lhe dar um prêmio. Esse prêmio é apenas uma palavra: vencerás." Isto foi dito com solenidade e cada sílaba penetrava em meu coração em vibrações de alegria e gratidão. Eu respondia com a promessa íntima de ser sempre verdadeira, dedicada, responsável e, principalmente, esforçar-me para desenvolver humildade e amor, pois destas duas qualidades ainda me sinto muito carente. Ao falar no meu empenho e dedicação, Solange certamente referia-se a um trabalho de evangelização que eu vinha desenvolvendo no hospital de doentes mentais, uma vez por semana. No começo éramos várias pessoas que foram afastando-se uma a uma, deixando-me praticamente sozinha naquele trabalho tão difícil, mas que era esperado pelos pacientes com muita ansiedade e que, certamente, era utilizado pelos benfeitores para suas tarefas assistenciais. Aquelas palavras de Solange, afirmando que eu venceria, voltavam-me à mente sempre que a caminhada se tornava mais difícil, e essa convicção me dava força e confiança. Muitos anos mais tarde, quando o nosso grupo do Lar Fabiano de Cristo se desfez, com a mudança de diretoria daquela instituição, passei a frequentar outro centro. O doutrinador da sessão de que participava era um antigo companheiro da Mocidade Espírita, pessoa de excelentes qualidades, que sabia lidar com espíritos obsessores com sabedoria e muito amor. Mas outros companheiros, desacostumados a manifestações mais pesadas, concluíram que eu estava obsidiada e teria de ser afastada do centro. Só que ninguém teve coragem de me dizer o que estava acontecendo. Caridosamente, não me falaram no assunto, mas podia perceber suas indiretas, quando, no início das reuniões, algum dos presentes punha-se a enfatizar a necessidade de vigilância por parte de médiuns que estavam atraindo espíritos atrasados para os trabalhos. Um deles veio me dizer, sem nada a explicar, que eu estava sendo objeto de desentendimentos na casa. Como é natural, decidi-me a sair do grupo. Também comecei a me perguntar se não estaria realmente obsidiada. E se assim fosse, a quem recorrer? Foi quando uma entidade, incorporada num dos companheiros, chamou-me para dizer que ficasse com o coração tranquilo e permanecesse numa postura de humildade, como deve ser a de um médium espírita, concluindo: vencerás. 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 Aquele espírito repetiu insistentemente a palavra vencerás, até que tive certeza de tratar-se de Solange, ou de alguém ligado a ela. Percebi também que aquilo fora um recurso usado pelos benfeitores para me fazerem sentir que não estava sofrendo efeitos de uma obsessão, mas cumprindo um compromisso de trabalho junto a faixas espirituais mais baixas, que nem todos poderiam entender ou aceitar. Isso me aliviou. Não fosse aquela palavra e o que ela significava, certamente teria começado a gerar dúvidas com relação à minha tarefa mediúnica,
com repercussões imprevisíveis para o meu futuro como médium e mesmo como pessoa razoavelmente equilibrada. Também foi importante ter saído daquele grupo, porque logo encontrei outro perfeitamente identificado com esse tipo de atividade mediúnica, que me acolheu com carinho e onde permaneci até o término da minha tarefa na desobsessão. Aliança. Em 1900